Oi pessoal, tudo bom? Bom, nesta edição do Bem de Bola eu fiz uma entrevista com Luiz Miguel Costinha Amaral. Ele é um consultor e designer português, nascido em Viseu, tem grande experiência no mercado do futebol. Ele já trabalhou em clubes como Sporting de Portugal e La Coruña da Espanha. E ele vai contar um pouco para a gente sobre o design focado dentro do marketing do futebol. Seja bem-vindo, Luiz, é um prazer te receber aqui no Bem de Bola. Olá JP, antes de mais, obrigado pela oportunidade, pelo contacto e pela possibilidade de partilha neste espaço. Bom Luiz, para começar, você já trabalhou em grandes clubes como Sporting, La Coruña e Espanhol. Conte pra gente um pouco da diferença entre trabalhar com um clube de Portugal e dois clubes da Espanha. Como é a diferença que esses clubes trabalham no seu marketing? Eu acho até mais importante do que entender os três clubes como sendo de dois países diferentes. Eu acho mais importante perceber que cada um deles tem uma história, uma dimensão, uma realidade e um contexto diferente. Ou seja, para se perceber bem a questão do contexto, neste caso do contexto geográfico onde se encontra, posso dar o caso da maneira em como a localização, o contexto, influencia a comunicação do Espanhol de Barcelona. Ou seja, o facto de estar numa cidade que tem hoje por hoje o melhor clube da atualidade faz com que esse facto influencie o tipo de comunicação que o clube faz. Ou seja, estar numa cidade onde a atenção é globalizada, quase de uma forma massiva, dirigida ao Futebol Clube Barcelona, faz com que a comunicação do espanhol assuma um bocadinho o papel de rebeldia, uma posição de estar do outro lado, do lado do contra. E hoje em dia, como um exemplo que ilustra bem aquilo que estou a acabar de dizer, temos o facto do claim do Espanhol de Barcelona ser atualmente a maravilhosa minoria e realçam esse facto de estarem numa cidade onde são uma minoria e lá está. Ou seja, e também orgulham-se desse facto de não irem pelo caminho mais fácil, entre aspas, e influencia de facto a maneira como se apresentam, como comunicam. No caso do Sporting Clube de Portugal, tendo em conta a dimensão e a responsabilidade que o clube tem, é natural que a comunicação esteja ajustada a esses pergaminhos, digamos assim. E de facto está. No caso do Sporting Clube de Portugal, a sua história exige, de certa forma, uma maneira de estar em termos de comunicação diferente daquela que assumem Espanhol e Corunha. E qual case interessante no futebol você pode apresentar para a gente que foi produzido e criado por você? Existe sempre uma tentativa de criar conceitos que sejam autênticos, conceitos que se ajustem verdadeiramente à realidade de cada clube, nunca forçando ou impondo realidades diferentes daquela que o próprio ADN do clube define, nem a questão do traduzir conceitos, ou seja, pegarem conceitos de outros países e simplesmente traduzi-los para a linguagem do país ou do clube com quem estiver a colaborar. Neste contexto que gostaria de identificar dois trabalhos. São eles a camisola secundária do Desportivo da Corunha, que surge após a identificação de necessidades, quais seriam as necessidades dos adeptos. Foi então realizada uma interpretação da bandeira galega, apelando assim à questão do regionalismo, ao orgulho dos galegos na sua origem, e resultou de facto ao ponto de ser a camisola mais vendida até hoje pelo clube. O segundo trabalho que gostaria de realçar é a campanha de subida de divisão do Desportivo da Corunha na época 2011-2012, o regresso à primeira divisão, após vários anos em que o clube esteve na primeira divisão, e toda a gente se lembra do Super Depor, neste caso vocês brasileiros
Naturalmente tem afinidades com os jogadores daquela época, como o Bebeto, o Mauro Silva, o Djalminha, e após essa época de Super Dépor, de vencer troféus, de serem campeões, o Dépor acabou por cair na segunda divisão. Foi um ano muito complicado e conseguiu, felizmente, nesse mesmo ano, conseguir a subida de divisão, e era importante celebrar aquele momento, agradecer e prestar ao mesmo tempo homenagem aos adeptos pelo apoio que tiveram, o apoio incondicional que tiveram durante aquele ano, e mostrar que aquela festa era de facto, aquilo era a realidade do clube, não o ano difícil que tinham vivido, aquele momento, aquela celebração que foi de facto algo único e com muita cobertura por parte dos mídias, homenageando aquele sentimento que suportou o clube no regresso à primeira divisão. Foi criado o claim Sentimento da Primeira. Foi de facto um claim que ainda hoje é associado ao clube, e facilmente numa ida à Corunha se percebe que ainda é visível, já passaram alguns anos, mas ainda é visível e está presente essa campanha, ainda visualmente se pode sentir, digamos assim. Existe algum outro case que não foi produzido por você, mas que você também acha interessante citar para a gente? Existem vários exemplos que poderia dar. Eu, como disse há pouco, que defendo sempre a questão da autenticidade, e nesse seguimento era impossível não referir o trabalho, e não vou generalizar o trabalho de um bom amigo, Perico Domingues, designer gráfico do Espanhol de Barcelona, que faz dos seus trabalhos peças genuínas, e, por exemplo, os cartazes de lançamento, sobretudo esse suporte, os cartazes de lançamento de cada jogo, ou seja, é um lançamento quinzenal, digamos assim, são autênticas peças de coleção, e eu acho importante conhecerem esse trabalho. Os clubes de futebol têm as suas cores, as suas tradições. Qual que você acha que é a diferença entre trabalhar no marketing de um clube de futebol e trabalhar numa empresa que não tem nenhuma ligação com o esporte? Sim, as marcas, digamos que normais, e as marcas relacionadas com o desporto diferem na relação que nós temos com elas. Ou seja, se com uma marca normal, dita normal, nós de facto temos preferência e gostamos de determinada marca, em marcas que estão ligadas ao desporto, a nossa relação com elas muda e nós passamos a ser das marcas. Se eventualmente gostarmos mais de Coca-Cola, podemos equacionar em determinado momento, em uma situação pontual, beber uma Pepsi para substituir, lá está, pontualmente. Mas podemos equacionar, podemos ponderar essa situação. Mas se eventualmente formos do Manchester United, em nenhum momento, em nenhum mesmo, vamos ponderar ter uma relação com o seu rival, o Manchester City. E isso ilustra a sensação de pertença, a ideia de pertença a uma marca que em nenhuma outra situação acontece. Ou seja, em nenhum outro tipo de relação consumidor-marca existe
este elo emocional tão forte, tão próximo. Bom, Luiz, muito obrigado por participar com a gente aqui do Brand Bola. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma dica para algum estudante ou profissional que queira seguir nesse ambiente de design dentro do futebol. Muito obrigado e até a próxima. Existe uma grande dificuldade ou um grande receio em apostar numa estrutura profissional de marketing e de branding, ou integrar elementos destas duas áreas numa mesma equipa. Existem, são pouquíssimos, mas ao vermos o seu trabalho, não necessita de qualquer tipo de argumento, ou seja, está lá, nota-se o resultado de uma maneira completamente diferente. Existe um trabalho pensado, existe integração de áreas distintas, mas que acabam por se complementar. O marketing acaba por estabelecer ligações comerciais e o branding vai transformar essas relações comerciais em relações emocionais. E nem todos, ou pouquíssimos clubes portugueses entendem isso e optam por estruturas que não se diferenciam, não criam nada de novo e isso limita em muito algumas oportunidades que poderiam surgir, porque existe muito que pode ser feito, mas que esbarra na falta de aposta de estruturas profissionais, na identificação do tipo de colaborador que de facto possa acrescentar alguma coisa nova ao clube. Não vamos fazer por fazer, porque muitas das vezes se faz simplesmente por fazer, não se faz com um conceito de base, faz com a ideia de aparecer com algo. E o aparecer com algo tem sempre uma perna curta, nunca se medem os resultados a longo prazo. E existe essa realidade, essa mentalidade instalada nos clubes portugueses, e não vou querer generalizar, mas os clubes que fazem o oposto, aquilo que eu defendo, são de facto muito poucos e limita, como disse há pouco, muito trabalho que poderia ser feito e limita também a rentabilidade que os clubes poderiam obter de boas campanhas, de boas iniciativas, sem ser aquelas que toda a gente já conhece. Existe muito por fazer. É necessário que os clubes tenham essa sensibilidade de deixar entrar novas ideias e receber essas ideias sem receio. Se esse abrir de portas for feito, vai permitir então que quem queira trabalhar nesta área possa definir conceitos novos que criem de facto valor, que não sejam uma espécie de chover no molhado que existe atualmente. E era importante que quem tenha a ideia de apostar na sua formação e enveredar por um caminho que esteja ligado aos clubes de futebol, compreenda que existe, em muitos casos, não vou dizer completo, mas existe algum amadorismo que suporta clubes ditos profissionais, mas que são profissionais apenas na questão do futebol e em outras vertentes, e eu aqui vou focar-me apenas no branding e no marketing, não têm a mesma noção de profissionalismo e optam por situações, por soluções rápidas, mas como disse há pouco, com perna muito curta. Mas é algo que de facto neste momento é a realidade e que acaba por limitar muito aquilo que de facto poderia ser feito e não o é, e ao mesmo tempo limita as oportunidades que poderiam ser dadas a pessoas que pretendem chegar agora a esta área.